Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje eu inicio essa live por muitos motivos. Hoje a Alquili faz 3 anos. 3 anos que eu dedico o meu tempo e a minha vontade, toda a minha força à literatura nacional. 3 anos que eu convivo com mundos e histórias diferentes, de autores maravilhosos, que me enchem de alegria todos os dias. E nessa data eu vou ter a honra de receber Fernanda Sansão Duran, que é uma autora maravilhosa, que me acompanha desde o início da minha carreira e que me deu a alegria de apresentar o seu último livro, O Sonho Louco dos Sensatos, que é este aqui. E então, eu espero que nesta nossa 1 hora a gente possa desfrutar de toda a alegria e de toda a honra de conhecer esse trabalho lindo da Fernanda nesse dia que para mim é tão importante. Oi, gente. Oi, JH. Oi, Peterson. Oi, Webline. Tudo bem? Boa noite. Obrigada, JH. Vamos chamar a Fernanda. Obrigada! A gente fazer com que essa live seja assim muito bacana. Oi, Lima, tudo bem? Olá, Olá, tudo bem? boa noite para você, querida Li. Boa noite a quem está nos assistindo, a quem vai nos assistir depois. Sim, com certeza. Animada? Eu estou muito animada e feliz com essa notícia também do aniversário do Kelly, que eu já seguia lá atrás, continuamos seguindo agora, para a gente conhecer mais e mais aí da literatura. Adoro. Gente, há 3 anos atrás, eu comecei o que li e eu fui numa festa literária que era só de mulheres, né, Fernanda? A Escreva Garota, que foi em É, Campinas. E eu conheci a isso. Fernanda lá, nesse Escreva Garota. E eu descobri que ela era minha seguidora. Quando eu fui me apresentar para ela, ela, não, eu te conheço. Eu, como assim? Eu fiquei tão feliz, tão feliz. E é uma honra para mim hoje, né, completando 3 anos, fazer uma live com vocês. Foi coincidência, né? Porque a gente tinha marcado e eu não tinha. Enfim, acabou sendo coincidência mesmo, não foi proposital. E para mim é uma felicidade É. imensa estar com você. Foi muito legal, porque a gente estava para almoçar, né? A gente estava esperando ali vagar uma mesinha para almoçar, ficamos conversando, nos conhecemos pessoalmente. Aí, quando você me falou o que você fazia, eu falei, ah, deixa eu te achar aqui. Aí, pá, não Eu seguia, segui. tá vendo? Foi muito Já era legal. seguidora. Eu brinquei com você, né? Minha seguimora, minha terceira seguimora que eu conheço, né? Eu lembro disso direitinho, foi para mim uma alegria muito grande. Então, Fernanda, me fala um pouquinho sobre a Fernanda, filha, esposa, mãe, profissional. Me fala um pouco de você para que as pessoas te conheçam. Bom, eu tenho 49 anos, moro na cidade de Santos faz 10 anos. Sou mãe de um menino, o Antônio, que nasceu aqui na cidade de Santos. Eu sou procuradora federal, que é um órgão, um cargo dentro do órgão da Advocacia Geral da União. Trabalho como advogada, né? Sou servidora pública e escrevo como hobby. Escrevo para desopilar, para oxigenar, para colorir um pouco mais. Quem é da área do direito sabe que o direito ele é mais cinza do que colorido, né? Às vezes na ficção, nos livros, nos filmes, a gente vê assim casos que são muito emocionantes, é, de, enfim, casos muito difíceis. Difíceis eles são, mas casos que são assim até um pouco heróicos, né? Mas a realidade é um pouco diferente. São muitos documentos, muitos papéis, então é muito cinza. E aí que eu acabo fugindo um pouquinho para essa parte da literatura. Me fala um pouco como que a literatura chegou no comecinho na sua vida e como que ela cresceu. Assim, eu sou uma leitora, mas não sou uma leitora voraz, assim, contumaz, né?
Até porque quando a gente tem filho pequeno, trabalha fora e ainda tem hobby de escrever, de fazer outras coisas, acaba que a gente não tem tanto tempo quanto gostaria de ler, né? Mas eu sempre gostei de ler, sempre viajei na leitura, né? E desde que eu era adolescente, eu tinha vontade de escrever. A minha vontade era de ser jornalista. Eu queria ser jornalista de jornal. Não era de TV, era de jornal mesmo. Queria escrever no jornal. Tanto que eu fiz curso de datilografia. Eu tenho uma máquina de escrever que eu ganhei quando eu era adolescente. Uma de maletinha, sabe? Tenho até hoje guardadinha aqui. Então eu sonhava em fazer jornalismo. Só que lá na minha região, onde eu nasci, não tinha universidade com curso de jornalismo, né? E tinha próximo curso de direito, que acabou sendo mais prático e também mais próximo, né, da área de humanas, que é a área que eu me dou melhor, assim, com as letras do que com os números. Qual foi o primeiro livro que você leu na sua vida? Você lembra? Literatura. Qualquer coisa, assim, eu era pequena, lia Agatha Gibson, enfim, não Christie. sei. Qualquer coisa. Agatha Christie. Assim, né, sem contar os de criança, né? Que Aham. aí eu já não tenho tanta memória, mas eu lembro também é, que tinha um chamado Vivi Pimenta, uma coleção chamada Vivi Pimenta, que era criança, que eu lia bastante esses. E depois eu comecei a me interessar muito pelos livros da Agatha Christie. Eu gostava demais. Apesar de hoje eu não escrever no mesmo gênero dela, né? É, eu gostava bastante. E o que que te motivou a começar a escrever? Além desse todo o molde que você fez né, ter querido ser jornalista e tudo, houve um clique nessa história e você falou assim, não, eu quero começar a ler porque a história está aqui, eu não sei, enfim, aconteceu alguma coisa que te fez partir para a escrita. O que foi? Você lembra? Na verdade, eu acho que foi assim um clique que foi para muita gente. Eu vejo muita gente falando que começou ou a escrever ou a fazer outra coisa pela mesma razão que foi a pandemia. A pandemia me fez refletir que assim, se eu morresse pela pandemia, como aconteceu com muitas pessoas, o que que eu fiz até então, sabe? Eu estudei muito, eu trabalhei muito sabe, ficava faltando algo. Eu não fiz aquilo que eu gostaria de fazer, eu não fiz aquilo que eu é, faria por gosto, faria por dedicação, faria com aquele brilho no olho. Fiz pelas obrigações, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe isso como reflexão para muita gente, né? O que que eu fiz? Se a pandemia me levar, assim como qualquer outra coisa poderia ter me levado. Poderia ter, sei lá, tropeçado na escada durante a pandemia, obviamente. Aham. Mas quando você vê coisas tão chocantes como foi essa época pandêmica, acho que nos leva mais a pensar nisso, né? De Sim, que, e aí, o que que você fez da sua vida até agora? Foi então que eu tirei a primeira ideia da gaveta, vamos assim dizer. eu entendi. E aí, o que te motivou foi isso, e você fez, o primeiro livro foi O Espelho de José. Esse Foi. rapaz aqui. É, esse rapaz aqui, José. E assim, a história dele é muito ligada à pandemia, né? Basicamente, ele é uma pessoa que se defronta com ele mesmo, se defronta com o espelho, por isso o título, né? O Espelho de José. E José também virou José, né? José y el Ah, meu Espejo, Deus. pela editora Legal. Caravana. Ele é o mesmo livro, né? A mesma história, que foi lançado em Buenos Aires. Foi muito bacana ter ido para lá, né? Feito um lançamento na Caburé Livros, uma livraria muito simpática que tem no bairro de San Telmo, pertinho daquela cadeira que fica Mafalda, Sim, sim, sim. bem pertinho, dá para ir a pé. E então é isso. O
José veio com essa inspiração até mesmo pandêmica, né? De você se olhando para o espelho e daí, o que você fez da sua vida, Sim, né? é, E a maioria das pessoas, eu acho que quando se depara com isso, aí ela pode até pensar, ah, não, mas eu construí um império, eu cheguei lá em cima, eu tal e tal. Mas se você não faz aquilo que você faria só pelo brilho do olho, só pelo gosto de fazer, só pelo orgulho de ter feito, fica faltando alguma coisa, né? E é sim. mais ou menos o que se passa com a história de José, é por aí. O espelho de José, ele é muito profundo. Ele leva a gente Apesar a de pensar. curto, né? É, mas ele é muito profundo porque ele leva a gente para lugares que às vezes a gente não queria visitar, entendeu? Ele faz a gente visitar esses lugares há muito escondidos, que a gente mesmo se esconde ou se esconde para não ir, entendeu? E isso é muito bom. É muito bom. Eu gosto de livro assim, que me leva para os lugares que às vezes eu não estava querendo ir e acabo mergulhando. O Espelho É, do Zé faz isso, é muito bom. Parabéns. é uma profundeza para dentro, né? Sim, sim, é uma coisa que é para você, não é para você analisar o outro. Você acaba, é uma autoanálise que você faz lendo, e você vai, na hora que você vê, você, peraí, eu estou onde eu não tinha ido, eu estava evitando, e você acaba descobrindo muita coisa, e foi muito bom para mim ter lido. Gostei muito desse livro, muito. Então, aí a gente falou sobre um pouquinho sobre o Espelho de José, e depois de um período que você ficou escrevendo em cima das letras, surgiu o Sonho Louco dos Sensatos. Que é esse rapaz. Ah, que Esse grupo de rapazes aqui. me fala um pouco sobre ele. Como que foi o processo dessa escrita? Desculpa, desculpa. Ai, caiu de novo aqui. Perdão. Pronto. Ó, foi só falar do livro, ele despencou. Fui eu que bati, sem Acontece, querer. relaxa. É, bom, ainda bem que não caiu Só caiu o a. celular, É, só caiu o celular. tá tudo bem. Então, como é que foi o processo do sonho louco do sensato? Eu já tinha um pouco essa ideia de falar sobre desejos nossos, sonhos que a gente tem, ideias que passam pela nossa cabeça e que vão totalmente na contramão do que se espera, né, da gente em sociedade. E, e daí foi surgindo a história, foram surgindo os personagens. Ele demorou 3 anos para escrever, depois mais um ano de pós-escrita, muita revisão, releitura, reescrita, até que chegou no ponto que estava por finalizado. E aí eu fiquei morrendo de medo, eu acho que eu até já te falei, mas eu vou falar de novo. Eu fiquei morrendo de medo. Eu queria te pedir para você fazer a apresentação do livro. Eu falei, gente, mas quem sou eu na fila do pão para pedir para. Aí fiquei pensando, falei, quer saber? Eu vou mandar. No máximo que ela vai dizer é, olha, não posso. É, dar uma desculpa furada, assim, né? Qualquer uma que fosse, até aceitaria. Mas aí eu falei, vou mandar e vamos ver o que ela responde. Quando você me respondeu que sim, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Aí tive a sua apresentação e o prefácio da poeta Margarida Montejano. Eu fiquei assim, sabe quando você me pediu, sabe quando você para assim, fica tentando assimilar o pedido? Eu fiquei assim, gente, É, pra mim, euzinha da Silva, para fazer. Não, para, né? Eu fazer a apresentação do dia da Fernanda Sansão, para. Aí falei assim, não, mas é ela, né, gente? Ela tá falando comigo, então eu vou fazer, lógico que eu vou fazer. Nossa, eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei assim, sabe, um tempo para assimilar que era de verdade, entendeu? Que você tinha pedido. Você com medo de pedir, e eu chocada pelo pedido, porque assim, como assim eu? Você achando que era você na fila do pão e eu também, né? Então foi meio recíproco, assim, mas ainda bem que você enviou, porque eu amei a proposta que você fez para mim, a minha chance de falar de uma obra tão bonita e apresentar essa obra tão bonita para as outras pessoas do jeito que eu consegui.
apresentar. E eu gostaria que você me falasse um trecho desse livro, um trecho que você goste, enfim, que você queira falar, se existe algum. Assim, cada um dos personagens é como se fosse mesmo. É um pouco clichê, mas é verdade. É como se fosse um filho seu. Eu gosto de todos eles, sabe? Se você me pedir uma qualidade de cada um, eu vou saber falar, e vou saber falar bem de cada um deles. E aí eu peguei de um personagem que me é muito caro nessa história, que é o Juscelino. Juscelino Dantas, que é um homem que tem um passado, tem uma amargurazinha, uma dor do passado que traz nessa história e ele consegue ser o mentor dos sensatos, apesar de tudo isso, e a gente vai descobrindo também coisas dele ao longo da história. E ele é perguntado: você pensa então que seríamos loucos se tentássemos fazer algo? Acha que não conseguiríamos sustentar até o final? É isso? Não foi isso que eu disse. Fui perguntado sobre o que eu pensava a respeito e respondi que esse é um sonho louco de pessoas sensatas. Veja, o sonho pode ser louco, esse não é o problema, desde que o sonhador seja ponderado e consciente. Se existe algo nessa vida que pode ser ousado, é o sonho. Pode ser desproporcional, pode ser inesperado, pode ser sem cabimento no mundo real. Afinal, o sonho não é deste mundo. Do contrário, seria realidade. Nicolas Chamfort dizia que no próprio sensato existe mais loucura do que sensatez. Muito louco isso para você? Para mim, não. Para mim é tudo tranquilo. Agora, é interessante como a gente chama de louco aquilo que é na contramão, né? Se todo mundo está fazendo de um jeito, e aí determinada pessoa resolve fazer do outro, é meio louca, né? É mais ou menos por aí, mas essa fala do Juscelino, ela é um pouco filosófica, né? Assim, ela joga uma luz em cima de várias situações que você acabou de dizer, que a gente vive taxando e rotulando pela vida fora, sendo que não é loucura. Às vezes a empatia que o outro sente, para você é loucura, para ele é sensatez. É. Né? Então, já que você falou que você tem vários filhos nesse livro, vamos falar dessas crianças. Me fale um pouco de Antônia. A Antônia é uma personagem que eu amo muito, porque ela é assim, ela é uma taurina. Eu não falo isso no livro, tá? Mas você percebe, lendo o livro, que ela é uma taurina, assim, ela é uma pessoa muito forte, muito aterrada, e um tanto quanto controladora, e inevitavelmente sofre por ser assim, né? Uma pessoa que gosta de fazer o certo, gosta de enfrentar situações no peito, assim. Eu me vejo muito nela. Como não? Apesar de eu não ser taurina, eu sou libriana, mas tudo bem. Às vezes a tendência é tal, é de tudo. Pode ser, pode ser. Né? Então, a Clara, ela é um pouco diferente da Antônia. Conta pra gente. A Clara é uma pessoa que parece flutuar, uma pessoa doce e que também esconde uma história muito pesada, um conflito interno muito pesado. E ela nos faz frente a um preconceito gigantesco nosso, enquanto sociedade, né? E porque a gente sempre tende, quando os relacionamentos são relacionamentos não muito homogêneos, a gente tende a culpar o feminino, né? Ou julgar mais o feminino. A culpa acaba caindo sempre na mulher quando os relacionamentos são conturbados e tudo mais. E a Clara foi uma inspiração nisso mesmo, né? Por exemplo, um julgamento que sempre tem é uma pessoa que está num conflito tóxico, né? Um conflito abusivo, mas por que continua, né? Continua porque gosta, né? Não tem essas frases que a gente escuta no dia a dia? É um julgamento, né? É um julgamento.
E aí, da Clara, eu acho que a gente foi tentar buscar lá dentro que conflito era esse nela que ia fazer permanecer em algumas situações nesse sentido. E aí entra a parte que você fala, sensatez dela ter se envolvido em toda a história, mesmo tendo toda a história dela de sofrimento por trás. E aí eu fiquei pensando quando eu li esse livro, como que a pessoa consegue esquecer o que se passa em prol de uma outra coisa, É. entendeu? Tem uma cena dela que eu gosto muito, que ela fala assim, ai, ainda bem que alguém deu a ideia, porque não queria ser eu a dar a ideia, sabe? A incentivar o grupo. É, então, assim, se os outros vão, eu vou atrás, mas eu não quero ser eu A dar ideia. então, Tomar o que frente. demonstra isso, o que demonstra um pouco de ausência de coragem, até mesmo de tomar a iniciativa de mudar a vida dela, né? Que ela está indo para um caminho que está, digamos assim, tumultuado, Sim. e sem coragem de voltar atrás, né? De dar a guinada e pagar o preço da guinada, né? Porque tudo tem seu preço. É, exatamente. O Roberto. Então, Roberto é uma pessoa que ele quase não aparece e aparece o tempo todo, porque ele está sempre Exatamente. por trás, né? De tudo. De tudo. Ele é um estudante de jornalismo, mestrando de jornalismo, que precisa fazer um trabalho de conclusão de curso, que seria um documentário, e ele não encontra uma razão de fazer um documentário. Ele não quer documentar qualquer coisa, né? Ele busca aquilo que ele usa essa frase, né? Algo que dê tesão de fazer. Ele busca o objetivo maior para fazer o documentário, não qualquer filmagem, qualquer documentário. Enquanto isso, ele vai levando, vai filmando tudo e todos. Ele está sempre atrás de uma câmera, mas ainda em busca desse, desse tema maior aí para que apareça na frente dele, para que ele Que consiga seria fazer o documentário. a matéria da vida dele, vamos dizer assim, A né? matéria da vida. Isso. E às vezes a vida tá aí para ser mostrada. Também tem uma cena dele que eu gosto muito, que uma pessoa pergunta para ele: você também vive ou né? E, que é um momento dele, assim, do arco dramático dele, vamos assim dizer, né? Uhum. Em que ele se questiona isso, é questionado disso, né? E engraçado que a vida, que a matéria vai acontecendo na vida dele. E ele só percebe depois, tipo, né? Não é assim, olha, está acontecendo. Não, ele só vai fazendo. E depois que ele É isso aí. acorda, é que ele acorda para a coisa toda. Nós somos deixados. Sabe aquela história assim, tipo, quem espera o momento ideal não acontece. A gente tem que ir indo. Vai indo, que uma hora vai dar certo. Porque se a gente for esperar o momento ideal para ir, o momento ideal para fazer, o momento ideal para começar, né? E esse personagem é um pouco isso. Até porque é o momento ideal que acontece na vida, né? O momento ideal é a É, vida. é E a ainda está vida. acontecendo. Eu vou deixar o Juscelino, Literalmente. eu vou deixar o Juscelino para o final. Que Tá eu acho que bom. a gente vai se perder um pouco nessa história, porque o Juscelino eu acho ele bem importante. Na minha humilde opinião. Eu vou falar do É. Iago. Iago. O Iago. Ele também é um personagem que eu amo. Eu gosto mais dele, aquele jeitão dele. É um personagem muito alegre, muito efusivo, muito pra cima, que vem de um país estrangeiro, vem fazer um intercâmbio na universidade, e talvez até para se situar e fazer amigos, né? Ele esconde as seus medos atrás de um bom humor assim
digamos, fora do normal, né? Tá sempre bem-humorado, sempre pra cima, sempre vendo o lado positivo de tudo. E enquanto dentro dele, ele treme de medo também das coisas. É que Ele é é, assim, romântico, né? O tempo todo super. romântico. Como se fosse ela amante latina, né? Assim, né? O espanhol. É, é isso mesmo. É Ele tipo isso. fala com as meninas sempre usando a expressão mi amor, que... e é bonito isso, porque a língua espanhola, ela dá um charme mesmo para esse tipo de palavra, né? Quando você vai falar Uhum. algo romântico e fala, né, mi coração, é uma coisa muito É. linda. Fica tudo muito bonito na boca com o sotaque espanhol. E é isso. Aí depois, quando a gente tem o arco dramático dele, assim, quando a gente chega na vida dele mesmo, também aquela alegria fora do comum também esconde algo dele. Né? É, muitas e muitas dores. Luigi, Luigi, me parece. é, Aliás, alguém me falou isso e eu estou tentando lembrar quem é. Que é alguém que já leu, né, o livro. Falou assim, Luigi é uma criança que não cresce, que se tocou, que cresceu ao longo do livro. E aí eu falei, gente, é isso mesmo. Agora, eu tô tentando lembrar quem me falou isso. Né? Que Luigi é uma criança que de repente se toca no meio da história e ele já tá adulto, né? Eu falei, caramba, isso mesmo. Eu não tinha percebido isso na história do personagem. E é isso mesmo. Ele é meio crianção, assim, meio que os pais tentam decidir para onde ele vai na vida e ele não quer, ele sabe? Mas também ele não firma muito para onde ele quer e de repente, com a investida dos sensatos nesse sonho deles, é a primeira vez que ele decide firmar. Não, agora eu decido o que eu vou fazer isso. e ele decide crescer, né? E ele decide crescer. E ele decide sair, ele decide tomar Ele a rédea da vida, decide. ele decide. Só que E é a decisão dele que dá a virada mesmo para tudo acontecer, né? e nessa decisão dele, houve tantas consequências tão, assim, para ele, que foram muito pesadas, vamos dizer assim, mas que dá luz para a gente a outras histórias e outras lições, vamos dizer assim, Uhum. do que a gente pode aprender com a vida quando a gente toma decisão. Porque uma decisão por si só não é só vou lá fazer. Ele arcou com todas as consequências da decisão dele, né? E isso fez com que ele crescesse. Foi a hora que ele entendeu que ele tinha crescido foi quando ele tomou a decisão. Igual você falou, ele tomou a decisão e foi, né? Só que ele foi e carregou todo, tudo aquilo em volta, né? Que ele não sabia que existia, né? Que ele não imaginava que existia um passado e que acabou se revelando por conta das atitudes que ele foi tomando. E tem uma cena também do pai dele que eu acho bem expressiva sobre ele, que o pai fica inconformado, que ele está se estrepando, ele está trabalhando igual um louco, ele tem uma vida muito pior do que ele tinha antes, mas ele enxerga no filho uma vivacidade que antes ele não tinha. Quando ele estava bem, estava num conforto, né? E, e aí o pai fica pé da vida, digamos assim, peraí, antes eu te dei tudo e você estava lá apático, né? Apagado. Não diz isso para ele, mas diz isso Pensa. dele, né? Uhum. É, é, você estava apático, mas de repente, quando você está, né, vivendo uma vida miserável aí, quando poderia ter tudo, e, e aí, de repente, aparece esse brilho, né? Mas é o brilho de quem acordou e de quem amadureceu. Essa parte, Né? eu acho que esse acordar do Luigi, coisa mais linda que tem dentro do livro, sabe? E assim, quando eu Dá digo pra- miserável, é até importante dizer isso, uma vida miserável, não é miserável financeiramente, porque às não, vezes dá a impressão assim, será que é, ficou pobre, vai vamos ser dizer. um livro.
Isso, no sentido franciscano, sabe? Ah, abandona tudo que é material e vai viver de energia solar. Isso não existe, né? A gente precisa também das coisas. Aham. E, e ele simplesmente ele sai de uma zona muito confortável e agarra na unha, assim, esse trabalhão que eles vão ter e, e começa a ver sentido a partir daí, né? É. Juscelino. Bom, Juscelino é uma pessoa solitária que traz um passado, uma dor do passado, e ele encontra nesses alunos que ele abre um projeto dentro da universidade, né, para quem queira participar. E alguns alunos resolvem participar, alunos de mestrado, de residência, né, alunos assim mais velhos, né. A aluna mais nova que está ainda na graduação é a Clara, mas ela Tá está claro. patinando. Então, são alunos mais velhos. E aí ele encontra nesses alunos a família que ele não teve, que ele não conseguiu formar, né? E ele se encanta com o rumo que as coisas vão tomando. Mas, ao mesmo tempo, ele se encanta e ele se amedronta, porque ele tem medo pelos alunos dele. Ele tem medo pela Vitória, que é a pessoa que vem para o grupo diante desse sonho, e ele tem medo desses meninos também, porque ele, bom, se eu incentivo e der ruim, sabe, eu posso deprimi-los, enfim, posso deixar a situação muito pior do Muito que. legal. Tanto é que ele fala, ó, isso não é como você começar a aprender a tocar violão, né? Que se você quiser parar, você para. E você começou, você vai ter que ir até o fim, né? É, porque o caminho que eles escolheram nessa história foi um caminho, aspas, aspas, sem volta. Sem volta. Não tem volta. Não, Apesar, exatamente. apesar de ser pro bem, né, enfim, mas não tem volta. E é interessante você falar isso, porque há um debate entre eles. Como é que eu vou ter certeza que ninguém vai pular Vai fora? desistir. Porque não existe um meio de se obrigar legalmente todo mundo, contratualmente todo mundo. Não existe, Não né? existe, não tem Não como. dá para amarrar as pessoas Aham. ali. Então era uma questão de confiar mesmo, confiar que ninguém ia cair fora. Mas, enfim, tudo isso aconteceu por causa de quê? Por causa de uma garotinha chamada Vitória. Por causa de uma menina chamada Vitória. Vitória é uma menina que nasce praticamente desenganada, nasce com múltiplas patologias e ela é deixada no instituto. E o grupo chega ao conhecimento dessa menina por conta de um trabalho acadêmico que a Clara tem que fazer. Aí ela chega lá e conhece essa história. E leva o Roberto junto, porque o Roberto está procurando o negócio do documentário e está filmando tudo que aparece e vai lá só para filmar os registros, os depoimentos para esse trabalho da Clara. E eles ficam se debatendo, mas espera aí, só porque ela não tem uma perspectiva de vida longa, ela não vai ser adotada por ninguém. Mas quem tem uma perspectiva de vida longa? Quem que nasce com essa garantia de que vai chegar aos 80, aos 90, aos 100? Quem que nasce com essa garantia de que vai chegar na universidade, que vai chegar no primeiro milhão, que vai, enfim, que vai dirigir, que vai ter filhos, que vai fazer um bolo, ou que vai. Ninguém nasce com garantia nenhuma. Não há garantia. Tanto que tem uma fala do Iago nesse sentido. Ele fala, bom, então ela está como nós, porque nenhum de nós tem garantia de nada, né? Aqui ela não tem garantia, a gente também não. E é a partir daí que eles, como todo sonhador, o sonho maior de quem sonha é mudar o mundo. Esse acho que é geral, né? É geral. O sonhador sempre tem esse sonho maior, que é de mudar o mundo. Mas eles concluem que mudar o mundo é muito difícil, mas talvez seja possível mudar um mundo. Mundo. Um mundo. E cada pessoa
com tudo que traz, com os passados que traz, com os passados daqueles que antecederam e com o futuro que ainda tem pela frente. É um universo, né? Um universo em si. E aí que eles decidem, em 6 pessoas, adotar uma criança. E tem a questão judicial, mas pode adotar uma criança em 6 pessoas? Não são só 2? Tem que ser um homem e uma mulher? Pode ser 2 homens? Pode ser esse grupo todo? É aí que começa o sonho louco dos sensatos. Essa história, quando eu peguei aquele boneco que você me mandou, aquele quase manuscrito, eu comecei a ler e eu não conseguia parar de ler. Não mesmo, sabe? Assim, que você vidrar, sabe, na história e você sofrer, e você chorar, e você ficar com raiva, e você dar risada, porque eu ri muito também nessa história. Assim, o Iago me fazia rir muito, né? Por causa do jeito dele, de achar tudo tão fácil. Tinha hora que me dava muita raiva, para, né? Acorda, não é fácil, tá difícil, né? Mas, enfim, era o jeito dele de lidar com tudo isso, enfim, de passar por tudo isso. E esse livro, ele também, você tem essa capacidade, vamos dizer assim, ou essa maestria de fazer com que a gente pense fora da caixinha. Acho que você escreve para isso. Não sei se é proposital, se é da sua... Enfim, não sei. Mas você faz a gente pensar. E esse livro faz com que a gente pense exatamente o que eu escrevi na minha apresentação. O que te motiva? O que te leva a se mover nessa vida? O que você sonha é sensato, o que você quer para o outro, até onde o mal do outro, a tristeza do outro te incomoda, o que você faria, né? Então, te leva a questões muito importantes esse livro. De você pensar o que é sensato, o que é loucura. Igual a gente comentou no começo, né? Às vezes o que você acha louco no outro, para ele é super tranquilo, porque é o que ele está fazendo com super consciência de que aquilo vai ser melhor para ele, para outra, enfim. E esse livro faz a gente chegar nesse lugar de pensar no outro de uma forma muito poderosa, sabe? Muito profunda. Não só no raso, em que todo mundo pensa, está acontecendo uma guerra, não sei aonde eu posso ajudar mandando mantimento. Não! É você sentir a dor do outro que está lá na guerra, você sabe? Leva a gente a pensar nesse patamar de você se sentir realmente no lugar do outro, exercer empatia e sentir o livro para ver o que você faria se você estivesse no lugar deles. Eu me pus Tanto que vezes nesse lugar. a mãe do Luigi, quando tenta demovê-lo dessa ideia, ela fala isso. Ela fala, você quer fazer caridade? Faz uma doação para o Greenpeace, para o Sou da Paz, qualquer coisa assim, né? Não precisa fazer isso que você está fazendo. Faz uma doação Tá tudo certo. e tá tudo certo. Mas até onde tá tudo certo, entendeu? Porque às vezes a guerra eu não posso ir lá para resolver. Mas às vezes a pessoa que está aqui do meu lado está passando por uma batalha pessoal, não tão grande, não tão, né? Mas às vezes a batalha pessoal dela é tão angustiante para ela que às vezes uma palavra minha pode ajudar. É a história de não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar um mundo. E faz a gente pensar, porque assim, nesse mundo agitado que a gente vive, em que tudo é muito over, tudo é muito rápido, tudo é muitas pressas, tudo é muito, né? A gente para de olhar. Eu posso ler a tua apresentação em homenagem aos 3 anos Pode. da QI? Pode. Sensato no dicionário significa que age ou pensa com cautela, com prudência, previdente, precavido. Porém, este livro vai além da sensatez. 5 estudantes e um professor decidem que tomarão alguma atitude que realmente mude o mundo, mesmo que seja o mundo de alguém. Então, em meio a debates, encontros e reflexões, surge Vitória, ou melhor, Eduardo. Ela é um mundo. E agora é o mundo em que nossos 6 protagonistas orbitam. Essa obra nos convida a refletir sobre várias temáticas que envolvem nossos sentimentos em relação ao outro. Até onde minha empatia pode me levar?
Ver a fragilidade do outro me incomoda a ponto de eu querer realmente ajudar na solução do problema? Até onde eu mudaria minha vida em prol de um objetivo comum ou uma outra vida? E meu altruísmo, ele me impulsiona ou me trava? O que eu faço com meus recursos intelectuais, emocionais e financeiros que podem impactar positivamente no mundo ou na vida de alguém? Até que ponto realmente olho o todo, o mundo ou aquela pessoa que caminha ao meu lado, seja no trabalho, nos estudos ou na vida? Essas perguntas são propostas e as respostas nos chegam como ondas dentro da narrativa deste livro inquietante. As escolhas feitas em resposta a essas perguntas transformam drasticamente o rumo da vida dos personagens desta trama complexa e reflexiva. Os desdobramentos de cada reflexão fazem com que o enredo nos leve a conhecer atitudes impressionantes de outros personagens e suas consequências. Um livro cheio de nuances que vão te fazer pensar sobre a vida como um todo. Mergulhe de cabeça e coração neste O Sonho Louco dos Sensatos, da autora Fernanda Sanson Duran, e questione no seu mais profundo ser o que você faria se estivesse no lugar deles. Boa leitura, Lia Oliveira. Eu fiquei Essa emocionada também, viu, com a sua apresentação. Achei que você fez um geralzão aí do livro. é uma resenha sem contar o livro. É uma resenha sem contar o livro. E eu gosto de falar dos personagens, né? Não sei como. Eu não te mostrei, né, as fotos que eu tenho deles, assim, dos Não. personagens. Foi na parte de trabalhar, né, a obra. Eu sempre tenho fotos públicas, assim, que você encontra na internet, para ter o biotipo da pessoa, principalmente no meu caso, como eu demoro muito para escrever, eu não tenho o tempo todo para isso, então às vezes eu fico semanas sem voltar, né, na escrita. E então eu não posso que uma pessoa comece loira, no meio fique morena, depois fique careca, depois fique grisalha, entendeu? Eu tenho que ter o biotipo ali, pelo menos, para ir marcando os pontos principais, assim. Ai, Deus, eu acho fantástico, sabe, essa forma de escrita, porque como eu sou uma escritora de poema, de conto e de livro infantil, é muito pequenininho, né? Então, é papo, escreveu, acabou, né? E eu fico me imaginando tendo que fazer todo um esquema, porque isso é um esquema de escrita, você ter personagens, você saber o nome, idade de cada um, né? Eu tenho E assim, você sabe que eu tirei 50 páginas daqui, né? Quando eu te mandei, já tinha tirado. Já foi para você assim desse tamanho. Eu tirei 50 páginas, porque ele ficou muito longo, muito longo. Aí Ah, precisa dar uma enxugada. Então, por exemplo, né, no Instituto, tinha muito mais cenas ali que foram sendo tiradas porque acabou ficando um pouco maçante. Mas uma maneira de. mas então você não apenas enxugou, você deu uma repaginada, vamos dizer assim, tirou o excesso. É, tirei o excesso. É, não é que tá ficando grande, é porque você pensou melhor. Pode ser. E às vezes também é, existem muitas maneiras de contar a mesma passagem, né? A gente Sim. pode se alongar ou ser mais direto. E como tinha tanta coisa para acontecer, se eu não fosse rápido, o negócio ia ficar uma bíblia, assim, ia ficar muito comprido, muito grande. E também é interessante que às vezes você está no meio de uma coisa, de uma passagem, e aí te vem uma ideia e você fala, não, mas isso não pode acontecer aqui, isso tem que acontecer mais pra frente. Aí você vai lá, anota na tua linha do tempo, assim, na sua timeline do livro, que lá na frente tem que acontecer tal coisa. Aí tem que ir Gente, eu acho direcionando fantástico. Eu acho isso para chegar ali. fantástico. Esquema de escrita, essa coisa de como o livro vai acontecendo, como ele vai se montando, eu acho isso tão impressionante que quando a gente pega uma obra dessa, assim, na mão e lê, você imagina, a pessoa sentou, pensou no livro e foi escrever.
Né? Sabe quando É, você vê esses filmes que o cara senta lá na máquina de escrever e vai dias e dias escrevendo e tá tudo certo. Gente, não é assim, tá? Eu tenho escritor em casa e ela tá é, contando. É assim, tem que você tá me falando de esquema, eu acho assim a coisa mais fantástica do mundo, mais fantástica, sabe? Porque eu não consigo. Eu quero escrever um livro imenso. Eu tenho ele todo na minha cabeça, mas eu não consigo pôr no papel. Porque eu não consigo, sabe, fazer isso que vocês fazem. Eu acho que eu tô tão acostumada a escrever texto pequeno, que pra mim o pequeno vai, né? Tá, uhum. boa. Mas acho que se eu for É. escrever um grande, vou me perder no negócio todo, gente do céu. É Vale muito a bom. tentativa também, né? Uma técnica interessante é você sempre andar com um caderninho, porque as ideias elas fogem também, sabe? Às vezes você lembra naquele momento, aí se não anota, passa um tempo, você fala, meu Deus, mas estava tão clara na minha cabeça a ideia, e agora ela sumiu, para onde é que ela foi? Você carrega o caderninho? Eu carrego e assim, é, às vezes eu tenho que voltar a ler, porque eu já esqueci o que eu anotei, né? Voltar a Sim. ler e, e muita coisa que tá no livro é coisa que às vezes eu penso, sei lá, tô caminhando, tô fazendo qualquer coisa e me vem, assim, né? Tem uma fala do Juscelino, se não me engano, para o Roberto, que ele fala assim, algumas pessoas sequer têm noção de que mundo vivem. Ah, que eles discutem essa história de mudar o mundo. Eu disse, ah, mas não é Uhum. todo mundo que quer mudar o mundo. Ele fala, ah, tem gente que sequer tem noção de que mundo vive, quanto mais querer mudar o mundo. E isso foi uma coisa que me ocorreu assim, andando na rua. Que alguém falou assim, tipo, ah, mas tem um pessoal sem noção, que não tem noção, que joga alguma coisa no chão, alguma coisa assim. Uhum. É verdade, tem gente que não tem noção, ela tem, não tem noção. E Então, daí surge assim mesmo. Eu acho que essa visão, eu até brinco que eu tenho uma visão estereotipada do Paulo Coelho, que ele mora em Genebra e que ele mora, diz a lenda, né? Que ele mora na beira do Lac Léman, lá em Genebra. Aí você pensa nisso, né? Ele acorda de manhã, toma seu café, pega uma tacinha de vinho, senta lá no seu notebook, fica de frente para o Lac Léman e escreve seu livro, que é uma figura totalmente estereotipada do autor. E não é, o autor ele tá ligado o tempo todo e a inspiração às vezes vem nos momentos mais estranhos e você tem que anotar para não ir embora. ai, meu Deus, é ótimo isso. Ah, adorei saber disso. Você carrega o caderninho. Ai, que tudo. Carrego. Carrego e não sei nem onde tá por aqui para te mostrar, mas eu vou anotando, sabe? Vou anotando coisas que acontecem. Às vezes acontecem coisas que me chamam a atenção, eu nem acho interessante, mas eu anoto, porque depois eu falo assim, ah, isso aqui pode servir para alguma coisa, pode servir para um ponto. Que bacana. Eu queria te perguntar uma coisa, não perguntar não, uma confirmação. Você participa de Academia de Letras, Eu participo da Academia Contemporânea de Letras, daí de Santos? é de São Paulo. Olha que bacana. Eu também sou É, pessoal, acadêmica. sim, conta aí da sua Academia de Então, Letras, nós que tem. tivemos recentemente, há 2 semanas, né, a gente tomou posse da Academia de Letras de Indaiatuba, né, a Ali, e eu sou acadêmica da cadeira número 13, que é do Ariano Suassuna. Então, Hum, assim, que quando linda. eu vejo amigos meus que são escritores, que participam de academia, eu procuro perguntar, porque isso é muito importante. Não porque eu tomei posse numa academia, porque eu já sou de uma outra academia também, tá? Eu sou da FEBACLA, mas é porque cada pessoa que entra dentro de uma academia, e você sabe disso, ela tem um compromisso com a literatura nacional. Ela tem um compromisso de continuar a levar essa literatura para adiante, espalhar a palavra e incentivar a literatura, que as pessoas leiam, que as pessoas escrevam, que elas se identifiquem com a arte, independente de qual arte. E é muito importante que isso seja dito dentro de uma live, para que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, tenham consciência
As academias de letras estão aí para ajudar nesse movimento de valorização da literatura nacional. E a gente faz parte disso. É muito lindo mesmo. Eu ocupo a cadeira de número 35 na Academia Contemporânea de Letras e o patrono é Marcelino Freire. Ai, que chique, gente. Duas acadêmicas conversando. A É, gente não. sempre com a palavra para frente, assim, espalhar a palavra, a literatura, por mundo, pela vida. Compromisso da vida toda esse, né? É isso mesmo. E é o tipo de coisa que se faz pelo brilho no olho, pelo É, gosto de fazer, por se fazer, para fazer. É isso. isso é muito bom. Fernanda, próximos projetos seus? Livros, feiras, viagens, como é que tá essa agenda da Bom, Fernanda? agora é uma temporada de divulgação desse livro, né? Então, para o ano que vem, eu vou participar da Bienal de São Paulo, eu vou participar da Bienal da Bahia, eu vou participar da Flip, em Paraty. Estamos aí com algumas coisas engatilhadas, mas ainda não muito, não certas, né? Não com datas certas, mas conforme forem acontecendo, eu vou te avisando para você Sim, divulgar aí. E, e tenho também outros projetos, né, para escrita. Eu estou com um projeto com o poeta Paulo Hart, que tem sido de uma paciência que, olha, até Deus duvida da paciência que ele está tendo comigo, porque a gente começou esse projeto já há um tempo atrás, e aí eu meio que dei uma parada para me dedicar à finalização desse livro. Ele é um poeta, e nós vamos fazer um livro, estamos fazendo já, né? Digamos que eu acho que está uns 70% pronto, com contos e poesias sobre o mesmo tema, né? Então, nós teremos o mesmo tema com contos e poesia, o mesmo tema com contos e poesia, contos relativamente curtos. Então, é sim. para esse tipo de leitura que você falou agora há pouco, né? De quem gosta de leituras mais curtas. E talvez, não sei se para o primeiro semestre, mas com certeza até o final do ano que vem vai sair esse trabalho, que eu acho que vai ficar muito lindo. O Paulo também é design gráfico, então ele já fez a capa, ele já fez um monte de coisa, tipo, a parte dele ele fez tudo e esperou pacientemente eu terminar aqui os sensatos e seguir. Mas é uma coisa dos sensatos também, se você me permite voltar nele, Sim, com já temos uns certeza. Fica minutinhos, à vontade. que ele trata sobre a maternidade, né? Sim. E sobre as escolhas da maternidade. Eu acho que, no fim, o livro se envereda por essa temática e fica muito evidente que as escolhas maternas, às vezes, elas são consideradas ou uma loucura ou uma sensatez, né? Fazendo essa ligação com o título, mas elas são muito definidoras do caminho, né, que as coisas tomam na vida da gente. E por uma incrível coincidência, eu estava vendo que há pouco tempo atrás foi relançado um filme que se chama A Mão que Balança o Berço. Não sei se você já assistiu. Eu não A Mão assisti, que mas Balança eu já o ouvi falar Berço desse livro. é a mão que conduz o destino. É esse o título. É A Mão que Balança o Eu não Berço é a mão conheço que conduz o desse. destino. E aí eu falei, caramba, é muito isso. É muito isso, porque as duas mães principais da história, e elas são personagens muito fortes, que elas assumem o seu protagonismo do meio para o fim do livro, elas tomam atitudes de muita coragem, podemos concordar ou não com o que elas fazem, né? Mas elas têm atitude de muita coragem, pensando fazer o melhor ali para os seus respectivos filhos, né? E toda a trama se resume a essas duas atitudes dessas duas mulheres. Mulheres muito diferentes e, ao mesmo tempo,
se encontram numa situação muito similar, né? Diante de um desafio que exige muita coragem delas, e elas enfrentaram fazendo aquilo que elas entenderam como Fala melhor. melhor. Essa parte da maternidade que fala dentro dos sensatos e que conta sobre isso foi uma das coisas que me fez chorar. Foi uma das coisas que eu choro, gente, eu choro mesmo, choro de verdade, não tenho preguiça não, tá? Eu chorei mesmo nesse. Que eu falei, eu ri, fiquei com raiva, mas eu chorei. Nessa parte que fala assim, né, quando elas vão falando, quando vai chegando nessa parte das escolhas, né, que elas decidiram das decisões dela para chegar no que aconteceu, tanto uma quanto a outra, principalmente no final, quando a outra fala, é uma coisa que dói, igual você falou, cada um entende de uma forma, cada um enxerga de uma forma. Eu não sei o que eu faria no lugar de nenhuma das duas, na verdade, eu não sei. Mas eu chorei muito, porque é difícil, né? Complicado a situação. Eu não sei. Eu não consegui me ver, sabe, assim, sem sentir dor no lugar das duas. Acho que é aquela coisa, a empatia, você sente a dor do personagem, né? Então eu acabei sentindo a dor das duas, independente do porquê foram corajosas do seu tempo e do seu jeito. Eu tenho recebido feedbacks muito bons, assim, não, quando eu digo bons, não significa necessariamente elogiosos, Sim. bons no sentido de que impactou mesmo, sabe? Muitos feedbacks nesse sentido, de que a pessoa se sentiu impactada, tipo, como que acontece isso, sabe? Meio que me chacoalhando, assim, como que você fez isso? Coisa do celular. Como Tipo que, isso, né? como que não aconteceu aquilo que eu estava imaginando? Quando, às vezes, tem parte do livro, eu tenho certeza que quem já leu vai entender o que eu estou falando, é o que você disse, e quem não leu vai entender o que eu estou falando. Tem certas partes do livro que você para e pensa, puxa vida, para não falar outra coisa, sabe? Entendeu? Você chega e fala assim, puxa vida, como assim? Aí você continua lendo, aí tem outra coisa, e você fala de novo, mas num tom mais elevado. Puxa vida! Não essa palavra, mas a outra. Você fica assim, gente, mas é o que eu te falo, você faz o livro para a gente pensar. Você faz o livro para a gente pensar. Não sei se é intencional ou se, enfim, mas o livro, ele faz a gente pensar o tempo inteiro. O que que eu faria? O que que eu faria? O que que eu faria? Era só essa pergunta que me veio na cabeça. O que eu faria? O que eu faria, sabe? É. A, a minha escrita, assim, ela não tem um propósito final, né? Eu Uhum. não tenho essa técnica. Eu sei que existe técnica para isso, e algumas pessoas que conseguem se dedicar mais ou têm já sei lá, um talento maior para isso, que consegue falar, não, eu quero escrever um livro que gere esse impacto, né? No meu caso, não é assim que funciona. Na verdade, eu tenho uma ideia inicial, aí eu vou elaboro um quadro mais ou menos do que vai acontecer e faço uma timeline de começo, meio e fim, um fim mais ou menos, né? Que você imagina Uhum. no começo, você imagina um fim. Por quê? Ao longo do, do trabalho de escrita, os personagens eles vão ganhando uma vida própria. Em que sentido? Se você pensa num determinado acontecimento, esse cara não faria isso, não cola, sabe? Não dá certo. Então é nesse sentido que a gente diz que o personagem ganha vida própria, e aí a gente não manda mais nele, sabe? Se ele vai para a esquerda ou para a direita, é de acordo com aquela personalidade dele, com aquele jeito dele. Não adianta eu querer dar para ele um evento, uma decisão, que não é dele. Não é dele, porque aí fica esquisito, fica 10 quadrado, né? Então os personagens vão ganhando essa vida aí. E, e os meus eu sou muito orgulhosa deles. Eu gosto muito deles. E eu achei incrível porque, assim, o ponto focal é a Eduarda, né, Vitória, no caso, e ela acaba sendo o que une todo mundo, né? É como se fosse o elo de ligação de cada personagem.
Foi proposital? Foi proposital nesse sentido de que ela seria um personagem que ligaria, porque todos eles estariam voltados para esse objetivo, mas a minha ideia era que, conforme o tempo ia passando, as histórias individuais fossem florescendo, né? E eu precisava de um elo que ligasse a todos eles, né? Tanto que, assim, a, a menina, até por ser muito pequena, não fala, não tem opiniões e decisões, ela acaba sendo uma ligação mesmo, né? Alguém ali que tá para ligar todos os personagens e ela é decidida pelos outros, né? Os outros é que decidem os caminhos que ela vai é, tomando ali ao longo da história até o final. Porque, na verdade, ela não tem uma opinião para influenciar na vida de ninguém, né? É diferente de um personagem que tem atitude, que fala, que, né, que tem uma personalidade definida. Ela não, É. ela é uma criança, é um Ela bebê, é o que ela é. né? Ela é o que ela é. E interessante até por isso, porque quando você tem um personagem adulto ele pode ser manipulador, Sim. ele pode levar psiquicamente os outros personagens para um canto ou outro. Ela não. Ela não pediu nada, né? Não pediu para ser deixada em nenhum lugar, não pediu nada. Ela, por mais que ela seja um imperial dentro, né, a voz imperial dentro da história, ela não influencia nenhum personagem com atitude nenhuma, né? Vamos dizer assim. Ela é neutra. É neutra. Era essa palavra que estava me surgindo. Ela é neutra, apesar dela ser um ponto focal imperial, que é o mais importante de tudo, ela é neutra. É incrível, né? Porque é um personagem neutro E é é o o principal ao mesmo tempo. principal. Né? Gente, E você os tem que debates ler. sobre ela são muito interessantes, né? Sobre as condições que ela traz, enfim. Você teve que E fazendo esse estudar isso, você comparativo. teve que fazer pesquisa sobre isso. Fiz, isso eu fiz. Eu fiz bastante pesquisa, bastante pesquisa. Eu cheguei a ler até uma tese de mestrado em psicologia, que falava sobre as relações familiares quando a família recebe uma criança com uma deficiência grave, do aumento de caso de separações e enfim, nessas famílias, nos casos de. Esse não foi na tese, mas em outros textos que eu estudei, nos casos de mães solo, né, que levam as crianças em instituições como a ACD, por exemplo, Uhum. o número de mães solo é bem maior do que mães que têm companheiros ou companheiras, né? E deixa eu te perguntar, em relação às complicações e todo o desenrolar das complicações físicas, você também teve que estudar como que tratava, Fiquei. como que acontecia, o que fazia, e, enfim, porque é muito, Porque eu é tinha muito muito medo. minucioso tudo aquilo, entendeu? Então, eu fiquei assim, Eu gente, tinha muito medo de falar uma besteira muito gigante, né? Aí eu falava, não, mas essa patologia existe? Aí eu ia lá, estudava a respeito, o que podia acontecer, qual a consequência disso, em que época da vida que pode acontecer, se uma criança nessa idade poderia ter ou não essa patologia, o que acontece. Então aí eu tive que estudar bastante, bastante assim, para o meu nível de conhecimento, era bastante, né? Para poder escrever ali minimamente, entendi. para não ficar algo jogado, né? Gente, mas assim, é muito bacana. É muito, é A porque são, licença poética tem um limite também, né? Não dá para falar assim, sei lá, uma gripe não, mas é porque, bacteriana, qualquer coisa mas assim. é porque o que eu acho bacana? Não é o livro pelo livro, entendeu? Ele tem todo um estudo, tem, sabe, não é assim, vou escrever e vou falar, igual você, né? Licença poética não te dá direito de falar abobrinha dentro do negócio, né? Então, é É, muito bacana que você tenha um caderno, que você anote, que você estude, que você tenha sabe, são muitos detalhes dentro da escrita de um livro
que às vezes quem está ouvindo a gente, quem que vai assistir, não tem noção de tudo que um autor precisa fazer para chegar numa obra dessa qualidade. Por exemplo, tem uma cena frugal do livro em que o Iago diz que seu coração é grande e doce. Grande porque cabem todos, doce porque é merengue. E merengue é como é conhecida a torcida do Real Madrid. E ele é de Madrid. Aí então eu tive que ir atrás de tudo isso. Assim, torcida do Real Madrid, vai. Ai, Que outros times tem em Madrid? Eu estudei isso também. Como que é o símbolo? Porque tem uma peça de roupa que é escrita no livro, né? Que tem o símbolo do Real Madrid. Eu já tinha mais ou menos, porque eu gosto de futebol, então eu tinha mais ou menos uma noção de como era, mas das cores e tudo mais, mas eu não podia falar só por mim mesma, porque não ia ser muito fidedigna. Aí também você vai, faz pesquisa disso, pesquisa daquilo. Às vezes você perde mais tempo pesquisando, porque você não usa tudo que você pesquisa, né? Você usa sim, uma parte. mas gente, é muito bacana. Como que eu ia adivinhar que o coração de merengue tinha a ver com o Real Madrid? Olha só. Tem a ver com o Real Madrid. É, porque o uniforme do Real Madrid é branco, Uhum. todo branco, né? Meia branca, calção branco e blusa branca, então parece um merengue. Por isso que eles chamam de merengue. Gente, leiam esse livro, gente. Vocês não vão se arrepender nunca na sua vida. E venham me contar depois o que aconteceu com o vosso coração de merengue quando leu esse livro. Começa com a apresentação Coração. linda. Começa com a apresentação linda da Lia Oliveira. Obrigada. Ai, ficando sem graça. Ai, meu Deus. Então, eu achei, sim, lindo livro. Eu super recomendo de verdade, gente. Não é porque eu fiz a apresentação, enfim. Se eu não tivesse feito a apresentação, eu faria para vocês a apresentação, independente de qualquer coisa, porque o livro é muito bonito. Me contem, todos vocês que lerem depois. E quem já leu, vem me contar que não que li. Olha lá, ó. Sou eu. Venham me contar o que vocês acharam, porque olha, eu tirei o chapéu 1000 vezes para esse livro. Eu chorei muito, tá? De verdade. Chorei demais pra conta. O De livro preguiça de está à chorar. venda no site da editora Matrioska, Sim. caso alguém se interesse. Aqui em Santos é vendido na Livraria Realejo também. E tá na Amazon. Eu acho que não. Eu acho que não está na Amazon ainda. A editora vai colocar, porque ele está recém-lançado e, por enquanto, está sendo vendido na editora Matrioska. A editora Sim. Matrioska, eu sempre gosto de falar isso, é a mesma que edita e publica os livros do padre Júlio Lancelotti, Sim. lá da Moca. E os livros dele também estão nessa editora e muitos outros autores. E aí eu estou rodeada de bons autores lá na Matrioska. Bons autores rodeados de bons autores. Tudo certo. É. Tá tudo tranquilo, tudo certíssimo. Eu só tenho a agradecer você pelo tempo que a gente está junta falando sobre esse livro, ou os livros. Te agradecer por todo o carinho que você tem pelo meu trabalho, pelo carinho que você tem pela literatura nacional. Te agradecer pelos seus livros, que me fizeram viajar dentro de mim várias vezes. E todas as vezes que eu releio, porque eu já reli O Espelho de José, tá? Já voltei lá naqueles lugares que eu não gosto de ir, porque às vezes a gente precisa visitar os nossos próprios medos. O Espelho de José mostra isso. E os Sonhos Sensatos faz com que cada um pense muita coisa sobre muita coisa. Então, super recomendo a leitura dos dois. Eu te agradeço imensamente, desculpa, por ter escrito esses livros, por ter tido o seu tempo aqui com a gente, que é a maior, assim, seu maior tesouro é o tempo que você tem. Você deu esse tempo pra gente, de presente, num dia muito especial para o que a gente completa 3 anos. E eu te agradeço imensamente por fazer parte dessa história desde o começo, mesmo quando eu ainda não sabia. Você quer Tá deixar bem? alguma Já era mensagem? seguidora. Quer deixar alguma mensagem? Pode falar o que você quiser.
Olha, a minha mensagem primeiro é de perceber que o destino ele vai colocando a gente nos lugares apropriados. A gente tem que estar atento a isso, né? Quando a gente estava lá no Elas Publicam, em Campinas, conversando sobre literatura com muitas autoras e autores, e aí a gente se encontrou e parece que ali já rolou uma empatia mesmo, né? Parecia que a gente já se Já conhecia conheci. pessoalmente de muito tempo, e já se conhecia da internet. E isso tudo que parece tão distante, tão etérico, né? Do destino e dos sonhos e tudo mais, ele pode sim se transformar em realidade, né? E como o trecho que eu li, que é o conselho do Juscelino para os seus alunos, o que faz com que o sonho não se transforme numa frustração, numa dor, num ressentimento, é justamente a sensatez do sonhador, para ele ir com passos sensatos e calmos, mas ir, não parar, não ficar. Porque conforme a gente vai indo, a coisa vai acontecendo. Quando eu comecei esse livro, eu pensei, cara, é muito grande, eu não vou dar conta, porque eu tenho pouquíssimo tempo. Às vezes eu abri o computador, eu estava tão cansada que eu não conseguia evoluir nada, eu só lia alguma coisa, mudava uma vírgula, mudava uma ordem e tal, e já fechava e ia dormir. É, mas aos poucos, a história foi ganhando força, ganhando força. Também teve tropeços. Eu contratei uma leitura crítica para ele uma vez, que eu paguei caro para Chuchu. Ah, meu Deus. E a resposta foi assim: o livro está muito grande, ponto. Aí eu falei, tá, mas está muito grande, onde é que eu tenho que cortar, o que, que eu tenho que fazer, sabe? E me deixou ainda mais. Aí eu falei, não, então vamos lá, vamos tentar acertar. E foi para uma outra leitura crítica, que aí sim, essa outra foi mais consistente, me ajudou a apontar aonde precisava ser aparado. É isso, a gente não pode. Luigi tem uma fala aqui, diante de um fato que acontece, que deixa todos muito atordoados. Aí ele fala assim: olha, eu vejo isso como mais um dos problemas que a gente tem que resolver. Isso não é o fim do mundo, não acabou. Né? Então, eles têm um baque muito grande, mas eu acho legal essa fala dele. Na verdade, essa fala dele me inspira, né? Nesse sentido, de que isso é só mais um dos problemas que a gente tem que resolver. Então, não adianta desesperar, não adianta surtar, tem que olhar com objetividade e, e seguir. E é isso. Sigamos. 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 E muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo dia que você me disse sim, que você aceitou fazer a leitura. Olha, eu mandei no final de ano, foi mais ou menos uma época dessa, não foi? No Foi, ano passado? foi. Que eu te mandei um calhamaço assim de papel, tudo na espiral. Tá guardado. É, Tá mandei guardado. um calhamaço de papel para ela ler e foi assim muito bacana, muito generoso da parte dela. O seu marido até deve ter falado, poxa, agora que a gente vai tirar férias de final de ano, você vai ler esse calhamaço de... Não, não, aquilo. Eu li ele assim, tipo, nossa, eu acho que eu devorei o livro, não deu nem tempo de pensar muita coisa, e a gente nem não atrapalhou nada, sabe? Foi super maravilhoso. E eu fiquei tão feliz que eu acho que foi assim um presente, entendeu? Antecipado de Natal que eu ganhei. A sua generosidade de me ver como uma pessoa, não vou dizer capaz, mas que fosse merecedora de fazer um livro seu, uma apresentação. Eu me senti tão honrada que aquilo para mim foi assim, o melhor presente da vida, entendeu? E eu te agradeço imensamente por isso. Estou aqui, o que deve é, conta E, comigo. e aí você sabe que é o seguinte, se todos esses aqui são meus filhos, você é madrinha, assim, né? Então, Oh, meus afilhados lindos aqui, ó. seus Meu afilhados. bebezão.
você também é corresponsável aí por eles. Sim, com certeza. E serei até sempre, entendeu? Espalharei É, a até palavra, sim, com certeza. porque a gente vai, mas os livros ficam, né? Sim, Esperamos em Deus que no futuro os leitores continuem, né? Porque sim. é, que não fique todo mundo só lendo os curtinhos da internet, mas leiam romances e Nossa, que leiam vai tudo, continuar. leiam calhamaço, gente. Calhamaços são maravilhosos, eu amo. Eu vou contar para vocês que eu tenho vários. Se eu virar a minha câmera aqui e mostrar para vocês aqui atrás, assim, são vários. Calhamaços são maravilhosos, tá, gente? Esse aqui não é calhamaço, aqui é o filhote, que é rapidinho, uma leitura rápida. Que são Ah, mas 300 páginas. o que foi no. O que eu te mandei, que foi na espiral, esse foi grandão, né? É, Esse gente, era foi assim, um negócio sabe meio. caderno de espiral, sabe, assim, de 1000 folhas. Mentira, brincadeira. É, Mas eu aqui deu amei. 371 páginas. Acaba no 371. 371 páginas, para quem tem uma leitura mais dinâmica, é leitura para um dia. É. Não, esse aqui ficou bacana agora, ficou bacana. Ficou lindo. Esse livro é lindo, gente. Olha a linda apresentação que eu fiz. É linda, é lindo o prefácio, a capa. O prefácio é lindo. A prefácio é Margarida é maravilhosa. A capa é linda, sabe? E a história, gente, a história, vocês têm que ler. Sério, gente, leiam esse livro. Leiam os dois livros da Fernanda, na verdade. Os dois livros são para fazer você sair da caixinha. Sabe, está meio assim, eu não sei o que vou fazer da minha vida. Leia Fernanda Sansão Duran. Leia. Só leia. Só leia. Maravilhosa você. Obrigada. Precisamos ir embora, amiga, infelizmente. Eu Até uma deixo próxima. você o meu abraço, meu obrigada. Que Deus te abençoe imensamente todos os dias da sua vida, para que você continue fazendo o que a gente pense. Pense fora da caixinha sempre. A Agradeço. recíproca é verdadeira. Obrigada. Agradeço a cada pessoa que esteve aqui com a gente e agradeço também todas as pessoas que vão assistir essa live depois, porque ela vai ficar gravada. E tudo de bom para todo mundo e para você também. Beijo muito grande. Tchau, minha amiga. Muito obrigada. Leiam, leiam. Tchau, gente. Até Tchau, mais. tchau.